A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, desse programa abençoado, pastor Adonias, mais uma vez, passando por aqui para trazer uma palavra de esperança. No mundo de crises, o Senhor Deus tem uma palavra de esperança para todos nós. E eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão nos ajudando com este canal, compartilhando, divulgando nas suas redes sociais. Muito obrigado mesmo. Estamos chegando a 300 inscritos. Faltam apenas 8 e eu espero que você seja um desses 8. E logo, logo estaremos fazendo um programa dos 300 inscritos. Tá? O nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos, mas a nossa primeira etapa nós já estamos cumprindo. Estamos chegando a 300. Muito obrigado. Graças a você, meu amigo do Facebook, graças a você, meu amigo do Instagram, do YouTube, a vocês todos, amigos e amigas, continue compartilhando. Vamos juntos. Eu preciso falar a muitas pessoas e você é o vaso que Deus vai usar para que a gente possa estar juntos divulgando esta palavra de esperança. Esse programa tem 15 minutos no máximo de duração, uma palavra curta, porém eficaz, uma palavra que produz de fato esperança na vida de muitos que estão nos assistindo. Tenho recebido comentários de pessoas que estavam para baixo, que estavam estressadas, que estavam aí angustiadas, que estavam vivendo momentos difíceis nos dias que nós estamos passando, e eles resolveram então assistir ao nosso canal, ouviram a última mensagem e estão aí comentando o efeito que esta palavra trouxe para as suas vidas. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Ore por esse programa, ore pelo pastor Adonias. E hoje, como devemos nos comportar na crise? Uma palavra de Deus para os nossos corações. Queridos, a Bíblia Sagrada é o manual de Deus. Deus nunca deixou o seu povo só. Nunca deixou o seu povo sem orientação. Pastor, como é que eu faço para vencer nesses momentos de crise, que é tanta crise nesses últimos tempos? É crise econômica, é crise na saúde, é crise na educação, é crise na política, é crise moral, é crise eclesiástica, enfim. Estamos vivendo tempos de crise. E como suplantar, como vencer, Deus tem a solução. Lembra quando o seu povo, o povo Israel, pecou contra Deus, virou as costas para Deus, e Deus então, para disciplinar o seu povo, permitiu que a Babilônia os levasse cativos. E eles foram levados cativos. Perderam sua terra, perderam suas famílias, suas casas, suas fazendas, e foram morar num lugar distante, porque resolveram abandonar a Deus. É exatamente isso que acontece muitas das vezes, e Deus, para chamar a atenção do seu povo, permite que eles passem por certas situações, por certas crises, por certas circunstâncias adversas. Não somente para puni-los, mas para discipliná-los, principalmente para disciplinar o seu povo. Deus permite muitas das vezes que coisas estranhas aconteçam, que coisas desagradáveis aconteçam, exatamente para chamar a atenção do povo, para que o povo se arrependa, para que o povo reconheça que Ele é Deus. E também para que a igreja se desperte, para que a igreja possa então entender que Deus é um Deus de justiça e que Ele faz justiça na terra. Vamos à palavra. A palavra do Senhor hoje é em Jeremias capítulo 29, do verso 5 até o verso de número 14, porém, nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo de número 13 e o versículo de número 14 diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregai-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Que palavra tremenda, palavra de esperança para os nossos corações hoje, e Deus quer falar profundamente com você, como Ele já tem
falado comigo nesses últimos dias através dessa mensagem. O que é que Deus quer? Ora, quando o povo foi levado cativo e ao chegar na outra terra, na terra distante, a primeira atitude que eles tomaram foi uma atitude, na verdade, a pior atitude possível, né? Eles começaram então a ouvir os falsos profetas que diziam que logo eles voltariam para suas casas, que eles não temessem, que eles não plantassem, que eles não construíssem casa, que logo tudo ia passar, né? Que tudo ia voltar ao normal e que eles iriam voltar para casa, né? E por causa desses falsos profetas, eles pararam totalmente as suas vidas. Eles ficaram inertes, despreocupados. E aí, por causa disso, estavam vivendo uma vida medíocre, uma vida fracassada, uma vida de pobreza de fato, porque tinha profetas que não eram de Deus, dizendo palavras que Deus não mandou falar, divulgando palavras que Deus não inspirou para que eles então pudessem dizer, e por causa disso, então a nação toda ficou nesse caos. Nesse tempo de crise é muito comum aparecer os falsos profetas. A primeira situação que nós vamos observar aqui é cuidado com os falsos profetas. Não é? Eles diziam, não, se acalme, tudo vai passar rapidamente, etc. e tal. E não era verdade. O tempo determinado para Israel ali no cativeiro babilônico era de 70 anos. Tá? 70 anos. E por causa disso, eles então estavam entristecidos, eles não estavam construindo, eles não estavam fazendo nada. Eles estavam na crise cada vez mais se aprofundando numa pobreza, se aprofundando e completamente vivendo uma vida medíocre numa terra estranha. O Salmo 137, versículo de número 2, nos mostra essa realidade. Por lá no Salmo 137, verso 2, nos salgueiros que havia, pendurávamos as nossas harpas. Olha que coisa tremenda. Os instrumentos musicais de festa, de alegria, por causa da tristeza, por causa da forma como eles estavam ouvindo os falsos profetas, então eles não se alegravam, não faziam mais festas, não havia mais alegria. As harpas, símbolo de festividade, de música, de louvor, estavam penduradas, estavam sem uso. Então havia uma pobreza e uma tristeza total. Aí Deus vai usar um profeta. Esse profeta tem um chamado de Deus, que é o profeta Jeremias. E Deus então vai mandar Jeremias escrever uma carta para o seu povo lá no cativeiro. E Deus começa a dizer assim, olha o que Deus escreve para o seu povo no meio da crise. Edificai as casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa, gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuireis, diz a palavra do Senhor. Olha o que Deus manda dizer aos filhos de Israel no cativeiro, né? Que eles tivessem uma vida normal, uma vida produtiva. Olha que coisa interessante, que coisa tremenda. A ordem de Deus é uma ação continuada. Eles deveriam olhar para frente e não se abater diante da grave crise que eles estavam passando. Olha Deus falando nesse momento. Olha Deus dando o norte para a igreja, para mim, para você que está aí, pensando apenas na crise, pensando em parar, pensando em deixar de trabalhar. A crise o abateu de tal forma que você está aí sem direção. Mas olha o que Deus está dizendo, tenha uma vida normal. Tenha uma vida normal, Deus disse. Deus está dizendo, construam casas, plantem, usufruam da plantação, se casem, possam gerar filhos, isto é, uma vida normal diante da crise. Olha o que Deus está falando. Não havia espaço para uma reação errada
e ruim. Deus queria uma ação positiva do seu povo na terra da Babilônia. É isso que Deus está esperando de mim e de você. O que, pastor? Uma ação positiva. Sabe, meus amados, tem gente que deixou até de vir para a igreja, tem gente que não vai mais para a igreja com medo disso, com medo daquilo. Aonde está a sua fé? Olha o que Deus está falando, olha o que Deus está dizendo aqui, no meio da crise, que nós possamos ter uma vida normal, que nós possamos continuar indo à igreja, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. É tempo de crise, é tempo de buscar a Deus. Uma outra realidade que nós temos que viver nesse período, meus amados, né, é que nós possamos agir biblicamente, isto é, que sejamos biblicamente realistas. O povo estava se enganando quando alimentavam seus corações com falsas esperanças, contrário aos ensinos de Deus. Existiam os falsos profetas ali profetizando coisas que Deus não mandou. Cuidado com os falsos profetas, que nesse momento aparece com capa de lobo, trazendo palavras de engano. Olha o que Deus disse, Jeremias 29:8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, não dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Olha Deus dizendo aqui, irmãos, olha Deus falando aqui, enquanto os falsos profetas diziam, não, se acalme, isso vai passar, vai ficar tudo tranquilo, nós vamos sair daqui rapidamente, etc e tal. Deus está dizendo, cuidado com os falsos profetas. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. O que nós estamos vivendo hoje, logicamente, é a justiça de Deus sobre as nações. É a justiça de Deus sobre a terra, sobre os homens. A coisa estava e está muito bagunçada ainda. Há mais abortos do que mortes por coronavírus. Há mais mortes por abortos do que por coronavírus. Legalidade de casamento homem com homem, etc. Amados, nós temos que ter cuidado com tudo isso que está acontecendo. Deus então envia a crise para chamar a atenção do povo. E tem gente pregando por aí que está tudo bem, que está tudo tranquilo nada. Está tudo tranquilo não. Nós precisamos observar o que Deus está falando. Enquanto Deus havia revelado que esse cativeiro iria durar 70 anos. Então Deus disse, olha, não dê ouvidos aos falsos profetas, dê ouvido à minha palavra. Não dê ouvido às falsas revelações, porque as falsas profecias nos levam para os piores cenários da crise. Então Deus está falando, não creio nos falsos profetas, creio nesta palavra, porque esta palavra é palavra que traz esperança, ela é fiel e ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender a crer no Deus do nosso Deus, aleluia, que está sobre todas as crises, sobre as nossas dificuldades. Nós precisamos aprender a crer nas promessas de Deus e não nos iludir com pessoas que trazem palavras que muitas das vezes nós queremos ouvir. Cuidado, a melhor profecia é esta, a melhor palavra, a melhor revelação de Deus para nós está aqui, está contida nesse livro. Leia esta palavra, porque ela contém a verdade. Né? Então, crer na palavra, essa atitude é importante para que sejamos fortes, para passar pelas crises que Deus permite em nossas vidas. Você quer vencer a crise e sair dela abençoado por Deus? Então, creia. Crer na palavra é importante para nos fortalecer diante das crises, né, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós precisamos voltar o nosso foco para o conhecimento profundo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá a orientação correta. Olha Deus orientando o seu povo aqui dentro do cativeiro, não é?
Olha o Deus falando ao seu povo dentro do cativeiro. Uma outra coisa importante também, para que a gente possa fazer para vencer as situações difíceis, as crises, focar os nossos olhos na esperança. Nunca perder a esperança. Apesar de uma crise difícil que eles estavam vivendo e como nós hoje também estamos vivendo, Deus deixa claro que ele teria a hora para acabar com a crise. Amados, toda crise tem o seu começo, mas também tem o seu fim. A crise não é para sempre, ela vai passar. Olha o que o Senhor escreveu a eles, dizendo, Jeremias 29:10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha que promessa. Olha Deus mostrando que o cativeiro tinha um propósito, que era disciplinar o seu povo, fazer o seu povo reconhecer que ele era Deus. Então Deus disse que essa prova, que essa crise, ela tem um início, mas ela também tem um fim. Quando ele diz, ao passar 70 anos, eu vos trarei de novo para esta terra, para a terra de Israel. Então vamos focar os nossos olhos na esperança e saber que Deus tem propósito em nossas vidas com tudo que está acontecendo. Né? Se Deus tem propósito, então nós não podemos perder a esperança, nós temos que focar os nossos olhos espirituais e confiar na palavra, confiar naquilo que Deus está nos revelando através da sua palavra nesses últimos dias. Deus tem propósito com a crise? Tem. Deus tem propósito, sim. Deus está julgando. Deus está esperando arrependimento. Deus está esperando que o povo se arrependa dos seus pecados e se voltem para Ele. A crise vai passar quando ela cumprir o seu propósito determinado por Deus, né? Então, meus amados, teremos sim que passar por crise em nossas vidas, mas elas irão terminar em algum momento, pois a promessa de Deus, ela não falha. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Preste atenção aqui. A crise, ela começa, mas ela vai terminar. Creia, você vai passar pela crise, você vai vencer a crise, você vai vencer essas circunstâncias cruel, essas circunstâncias que estamos vivendo hoje, de choro, de lágrima, de tristeza, onde as pessoas estão perdendo a esperança. Não pode perder a esperança, porque a esperança, ela deságua na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o que nós devemos fazer então, pastor? Devemos continuar agindo positivamente em meio à crise, crendo na palavra de Deus, crendo que o Senhor deu a sua palavra e está nos alimentando através da sua palavra, e está nos dando vida através da sua palavra. Deus está no controle das crises. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, aleluia, os tiraria daquela crise quando chegasse o momento. Está escrito na palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. Quando terminar o propósito da crise, o Senhor vai nos tirar dela. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Creia nesta palavra. Aleluia, não perca a sua esperança, pelo contrário, alimente a sua esperança nas crises, porque a esperança deságua na fé. Aleluia, esperança tem a ver com fé, pois a fé é crer em coisas que não se vê, mas que se esperam. Hebreus capítulo 11, aleluia, versículo de número 1. Glória a Deus. A esperança te leva a ter fé, aleluia. E a fé é crer em coisas que os nossos olhos não podem ver, mas nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos que existem. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que me motiva e tem me motivado, apesar de ter perdido muitos amigos, parentes,
irmão, aleluia. No ano passado eu perdi um irmão querido meu, aleluia. Mas sabe o que me faz, aleluia, estar aqui diante de você, falando para você sobre fé, sobre esperança, sobre como vencer a crise? É o poder da palavra de Deus no meu coração. É o poder da palavra de Deus no meu intelecto. É o poder da palavra que gera esperança. E a esperança gera fé. E a fé nos traz confiança nas coisas, aleluia, que nós não conseguimos enxergar, mas que elas existem. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que o Deus de Abraão, nosso Deus, aleluia, ele traz à existência as coisas que não existem. Não tema, não tenha medo, Deus vai dar vitória para você. Eu creio que essa crise vai passar. Não tenha medo, tenha fé, aleluia, glória a Deus. Não perca a paciência, Deus está no controle de todas as coisas. Tenha fé em Deus e molde as suas ações de acordo com o desejo de Deus. É isso que Deus quer. Que tenhamos fé, aleluia, e que as nossas ações estejam de acordo com aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E para fechar com chave de ouro, o Senhor diz em sua carta ao povo sobre como ele queria fazer-lhe bem, e o caminho estaria aberto para todos aqueles que crescem no Senhor e o buscassem de verdade. Olha só que coisa tremenda. Olha o pensamento de Deus a respeito do seu povo. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim e vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, do verso 11, verso 12 e versículo de número 13. Aquela crise tinha um propósito: fazer com que o povo voltasse 100% para Deus. Fazer com que o povo pudesse então invocar a Deus de forma verdadeira, buscar a Deus de coração verdadeiro, de coração pleno, aleluia, de tirar do meio do povo toda a idolatria, todos os ídolos que eles carregavam. Aquela crise era uma forma de purificação. Olha o pensamento que Deus tem, não é pensamento de mal, mas Deus quer o seu povo santificado. Deus quer o seu povo o buscando. Deus quer o seu povo de joelhos dobrados. Ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A crise nos leva a orar. A crise nos leva a buscar a Deus. A crise nos leva a entender quão fraco nós somos e quão dependente nós somos de Deus. Amados, amigos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente. O resultado de passar pela crise como Deus quer é que estaremos com Ele antes da crise, estaremos com Ele durante a crise e estaremos com Ele também depois da crise, porque Ele não vai nos abandonar. E estaremos com Ele colhendo a nossa vitória dia a dia, aleluia, colhendo a nossa vitória e glorificando o nome do Senhor. A crise vai passar e nós iremos vencer, porque há promessa de Deus, há promessa de Deus, há promessa de Deus, que assim como Ele guardou o seu povo em Israel, assim como o Senhor estava doutrinando o seu povo, estava purificando o seu povo, assim o Senhor está fazendo conosco. Fique na paz, que Deus abençoe você, que essa paz te guarde, que essa paz te proteja, que essa paz te leve a uma eternidade feliz com Deus. Meu amado, compartilha essa mensagem. Se essa mensagem tocou no seu coração, se essa mensagem moveu você, compartilhe com pessoas que você ama. Tem pessoas que precisam ouvir,
que Deus está trabalhando pelo seu povo no meio da crise. Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus.